Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Liderança. Estamos aqui para mais um episódio. Estou aqui com os meus amigos e co-hosts, o Ronaldo Miranda. Dá um alô aí, Ronaldo. Boa noite. E com o Pedro Kipper. Dá um oi aí, Pedrão. Boa noite, boa noite. No episódio de hoje nós vamos tratar de um tema que já foi bastante discutido. Eu acho que hoje arrefeceu um pouco, já não se discute mais tanto, mas continua um tema polêmico, porque embora a gente esteja vendo toda semana aí demissões em grandes empresas, etc., existem ainda setores que as pessoas preferem pedir demissão do que sair do tal do home office. O assunto de hoje é isso, a gente falar sobre essa questão de trabalho em casa, obrigatoriedade de voltar para o escritório, que é o que algumas empresas estão demandando, e a questão do híbrido, que algumas empresas adotou esse modelo de você vai 3 dias para o escritório e trabalha 2 em casa, o que muita gente achou uma ideia muito boa. E as alegações, onde as empresas falam sobre produtividade, que a pessoa trabalhando em casa nem sempre consegue atingir o mesmo nível de produtividade que está no escritório. Outras empresas alegam cultura, porque fica difícil de construir uma cultura com um time que não está ali no ambiente, que não está no convívio com os demais, não está, vamos dizer assim, ouvindo as coisas, as novidades, os problemas do dia a dia. E eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso. E aí vamos abstrair um pouco das grandes empresas e falar dos negócios reais. As grandes empresas estão sempre no centro da polêmica, porque elas são notícia, então a gente nunca sabe se a empresa está dizendo que ela está chamando presencial porque é uma política interna, ou porque ela está respondendo a uma demanda do mercado que está dizendo que todo mundo está chamando. Outras empresas, por sua vez, falam, cara, para mim, normal, todo mundo pode trabalhar de casa desde que me entrega o resultado. E eu queria ouvir de vocês, para a gente abrir o tema, o que é que vocês pensam sobre essa questão, trabalho em casa, obrigatoriedade de voltar para o escritório e a questão de criar um ambiente de flexibilização onde as pessoas possam trabalhar alguns dias em casa, alguns dias no escritório. Vamos lá, dando início aos trabalhos. Já tive um bate-papo sobre isso, né? Eu sou partidário de ter alguma coisa híbrida, né? Eu acho que tem funções que se adaptam bem ao trabalho remoto, o home office, como todo mundo chama, né? E algumas outras não necessariamente, mesmo em grandes empresas, né? Tem as situações em que, mesmo na grande empresa, você não consegue que o colaborador trabalhando remotamente ele tenha a mesma performance ou atenda às necessidades da empresa. Então, o trabalho híbrido, para mim, depois da pandemia, acho que foi uma grande evolução desse relacionamento patrão-empregado, né? Mas tem situações, principalmente em pequenas e médias empresas, em que isso não é viável, às vezes culturalmente, né? O fundador, o dono da empresa não tem nem capacidade de absorver essa flexibilidade, né? E tem função na pequena e média empresa, que como a gente falou, a grande maioria é comércio, né? Em que não dá, você não consegue terceirizar um balconista, um frentista, o padeiro, que tem que estar lá na função presencial, né? Mas eu particularmente gosto da possibilidade de ter a situação híbrida. Eu acho que é bem interessante e atende diversas nuances aí da equação. Bom, eu acho assim, eu acho que eu abriria aqui que a gente nunca se trabalhou tanto de chinelo, né? Então, muitas pessoas cada vez mais estão com esse viés, né? Eu acho que a questão do híbrido, ele vai, claro, a questão cultural é sempre muito importante, mas às vezes você tem que entender se a pessoa que está em casa ela tem uma estrutura para trabalhar, né? Então, eu acho que um ponto importante é saber se ele consegue ter um espaço para ele ou se a família influencia ele no momento de trabalho, né? Então, é muito comum você estar em casa, sua esposa, os filhos te solicitarem com várias coisas do dia a dia que são pertinentes da casa e que confundem com o seu horário de trabalho, né?
Então, eu acho que quando começou a pandemia, o susto foi grande, a produtividade foi muito alta, né? Então, a questão do remoto ficou absurdamente... esse é o modelo. E eu acho que, e aí um outro ponto que eu queria abordar é que com o passar do tempo, o ser humano se acomoda um pouco, né? Então, ele começa a usar o seu tempo para outras coisas, não só com a família interrompendo, né? Mas com distrações, né? Da casa, como jogar, fazer outras coisas, principalmente os mais jovens, né? E aí eu acho que entra no ponto de como você consegue mensurar esse tipo de reação. É lógico que no trabalho você não consegue mensurar se o cara está com a tela ligada trabalhando o tempo todo, né? Tem um cafezinho, tem não sei o quê, também tem várias distrações. E aí o meu ponto aqui é que eu acho que você poderia trabalhar tanto em casa ou no trabalho com entregas, né? Então, e aí vale da cultura da empresa. Eu tenho que entregar aquilo com uma determinada qualidade num determinado prazo. Então, se eu estou entregando isso, eu consigo trabalhar tanto no trabalho como em casa. Então, aí é a forma de você mensurar esse trabalho, que tem que ser muito bem desenhada, né? E aí, para que a pessoa desempenhe. Como você cobrar isso, como você tem o feedback disso, como você consegue, são fatores que podem ajudar nesse modelo aí que você vai ter na sua empresa, né? É lógico que empresas menores as dificuldades são um pouco maiores, porque você às vezes tem várias funções, várias coisas. Você tem o olho do dono, né, que quer sempre estar olhando se a pessoa está trabalhando ou não. E no trabalho, lógico, uma empresa um pouco maior, isso você consegue diluir um pouco mais, talvez fica mais fácil de controlar, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente podia abordar. Eu gosto da ideia de cobrar a entrega, né? Eu acho que ficar 100% afastado não é... Eu acho que tudo demais é radical, né? Ficar 100% afastado não é tão legal. Acho que a pessoa perde também o contato com o ambiente corporativo ali, de conexão com outras áreas, da política da empresa, etc. Mas eu gosto da ideia de cobrar a demanda, a tarefa, o que foi passado. Se a pessoa entregar, eu gosto dessa ideia. Não consigo enxergar muito além da questão da cultura, a questão da produtividade realmente não consigo enxergar muito como estar no escritório te torna mais produtivo do que em qualquer outro ambiente, né? Então, eu gosto da ideia de que, assim, cara, ir para o escritório cria outras possibilidades. Você, né, conhecer o time ou os outros times com quem você interage, entender um pouco mais a dinâmica do dia a dia, sentir um pouco mais aquela questão da correria, sei lá, quando está no período de final do mês, final de quarta, né, que tem que... Todas as áreas são envolvidas no frenesi ali de, cara, tem que fechar número, tem que fazer entrega, tem que, sei lá, emitir pedido. É legal vivenciar essa dinâmica para entender ali o fogo do negócio. Mas eu não consigo associar muito a ideia de que a pessoa em casa ela produz menos. Mas aí eu vou discordar de você, PC. Produz mesmo sim. Nós três trabalhamos remoto. Nós três somos bem sêniors, né? E eu garanto que quando eu estava num ambiente corporativo, inserido num escritório como líder, a demanda que eu tinha e o meu tempo era praticamente 100% dedicado. E eu, quando eu estou trabalhando de casa, eu não tenho essa qualidade. E eu sou um cara sênior, eu sou um cara que já foi presidente de empresa. Então, eu vou discordar de você, porque, infelizmente, às vezes, involuntariamente, você perde. É o que o Pedro falou. Você está em casa, né? Aí vem seu filho. Agora, tem 2 filhos, 2 adolescentes de férias, agora em julho. Já sei que minha demanda mudou, né? Aí, pô, pai aqui, não sei o quê. Então, eu tento compensar minha produtividade, até porque eu trabalho para mim mesmo, a empresa é minha, então o resultado é meu, né? De uma forma diferente, né? E às vezes eu trabalho fora do horário, às vezes até um pouco mais tarde para fazer essa compensação.
Mas, normalmente, essa distração, vamos chamar de distração, às vezes o Pedro falou, e eu acho que ele deve ter exemplos, de que o colaborador, ele está lá meio ocioso, aí ele divaga fazer um jogo, para ver um filme, e ele divaga mesmo. Se ele tivesse no escritório, ele não conseguiria fazer isso. Alguém ia olhar que ele estava lá meio sem fazer nada, o supervisor provavelmente ia falar, ó, acabou aquela tarefa, então vamos fazer outra. Então, produtividade não tem a ver com horas de trabalho, tem a ver com entrega, né? Mas, dependendo da função, vou te dar um exemplo. Semana retrasada, eu precisei falar com o call center de uma empresa, me atendeu uma menina, provavelmente era do Nordeste pelo sotaque, nada contra, até porque eu sou filho de nordestino e tenho muita honra disso. Não tem nada a ver com região, nem com a capacidade de ninguém. Mas claramente ela estava na casa dela, porque eu via ao fundo barulho de latido, né? E ela não conseguia fazer o script que ela foi contratada para. Aí eu falei, ó, faz um favor, me passa para o seu supervisor, porque você não está conseguindo resolver o problema. Ela não conseguia passar porque ela falou, não, meu supervisor não fica aqui, eu sabia que não ficava. Ela está trabalhando remoto, né? Então, assim, resumo da história. Eu desliguei, encerrei minha conta, era um site aí de venda, não vou comprar mais lá. Então, é uma penalidade que o dono do site, o empresário que está investindo, resolveu um problema de custo, de descentralização, provavelmente terceirizado, né? Porque os call centers de saque geralmente são terceirizados, que penalizam o negócio. Então, mesmo uma função dessa, que é de atendimento, que tem ferramenta de tecnologia que consegue monitorar tempo de atendimento, resposta, o supervisor consegue monitorar e entrar a hora que ele quiser, se isso não estiver funcionando, vai para o vinagre. Então, é esse o ponto que eu estou falando da produtividade. Se ela tivesse num call center antigo, aquele de, assim, ali, e 3 supervisores passando ali atrás dela, isso não teria acontecido. Então, é só nesse aspecto que eu vou discordar de você. A produtividade é penalizada, sim, a ponto de empresas grandes. A Amazon mandou voltar 25 mil. O argumento dele foi esse, produtividade, não foi outro. Falou, volta, quem não quiser, eu contrato outro. Radical? Eu acho. Tremendo. Mas o argumento dele foi produtividade. Eu acho que, na realidade, nesse caso, Ronaldo, tem a questão do ambiente de trabalho inadequado, né? Se uma pessoa não tem um ambiente exclusivo, eu tenho um escritório, aqui na realidade tem até 2, hoje eu tenho um meu e o da minha esposa, então a gente, eu tenho a minha paz, né? Então, mas apesar de algumas vezes ser chamado para resolver algumas coisas. Tem casas menores, com famílias menores, com estruturas menores, que na realidade pode atrapalhar, né? O PC tem um espaço dele lá que ninguém entra. Ele tem a privacidade e o ambiente. Tem pessoas que não conseguem, e aí isso dificulta. Então, tem que ser uma coisa, né? É a grande maioria. Sim, nós somos privilegiados, né? Nesse ponto, com exato, né? Pessoas que têm um cantinho como nós 3, né, reservado, e a família respeita, e a gente tem um... Mesmo assim, é o que eu falei, eu me sinto menos produtivo e tenho que compensar isso trabalhando um pouco mais. E então eu comparo a minha função, e eu era a função de líder, eu nem era um cara que era braçal, né? Mas quando eu estava ali, primeiro que eu era muito demandado quando eu estava lá. Toda hora tinha um na minha sala com uma dúvida, era uma hora de fazer um relacionamento, um coaching, um direcionamento, e quando você está remoto, ninguém vai ligar para o chefe e falar, ó, estou aqui com esse negócio. Não dá tempo de passar, olhar, tomar um café, puxar um papo furado. Então, assim, tem vantagem, mas vou voltar. Eu sou a favor do modelo híbrido, mas eu estou falando que tem defeitos que tem que ser compensados de alguma forma, e o ponto que vocês tocaram, como mensurar isso? Vocês dois trabalharam comigo e vocês lembram que não importava a função no meu time, todo mundo tinha lá os PMOs, lembra dos PMOs? E vocês eram medidos por isso, eu não ficava olhando se chegava às 8, às 8h30, não importa a função. E a gente media isso, só que tudo bem, era trimestral, né? Então você tem que ter uma ferramenta, uma forma, um procedimento
de medir. E cada função você tem que medir de uma forma objetiva, factível, que seja razoável para quem está definindo e para quem está recebendo e cumprindo. Então, esse é o grande problema, e não é só no trabalho remoto. Definir metas e objetivos e mensurá-las é um problema para o presencial ou para o remoto. No remoto, ela triplica de problema. Porque como é que você vai fazer? Por exemplo, vou voltar a menina do call center. Tem lá ferramentas que medem, né? Que faz isso automático. O cara sabe a hora que ele entrou, a hora que ela respondeu, quantos minutos ela ficou, por ligação, quantas ligações, tudo isso. Se ninguém for olhar isso e ela não for medida por isso, não vale nada. Não vale nada. Olha só, Hoje você falou tem que uma é coisa mas legal, assim, né? desculpa, vai lá. Só um parênteses rapidinho aqui. Por exemplo, o meu sobrinho, a empresa é medida por tempo que ele está ligado, né? Então ele comprou um aparelhinho que ele bota o mouse dele e ele simula o mouse o tempo inteiro se movendo. Então, ele está 100% mexendo e trabalhando para a empresa, ele está 100% ativo, quando na realidade não. Então, é ilusão esse negócio da ferramenta, né? Eu acho que tem que entender, né? Que é uma coisa que pode... Eu contei para vocês aquele caso do programador que trabalhava para 3 empresas. Contei, né? Que quando ele morreu... Muito comum, né? Ele morreu, uma das empresas ligou para a mulher dele e falou: infelizmente a gente tem que buscar um notebook, que é da empresa, a gente tem que retornar um asset da empresa. Ela falou: mas qual dos 3? Ele trabalhava para 3 empresas. Ele era um programador de software que ganhava razoavelmente bem nessa empresa, e a empresa descobriu que ele fazia um tempão que trabalhava para 3 empresas simultaneamente. E dá para fazer, é o que você falou. Essa do mouse aí eu já tinha ouvido. É um programinha que simula você estar no mouse, porque os caras colocaram um robô que fica medindo se você está conectado. Então, de novo, se está no ambiente físico, essas possibilidades não é que não existem, né? Porque malandro tem em todo lugar, mas elas diminuem escalarmente, né? É exponencial a possibilidade de você minimizar esse tipo de situação, né? Eu acho assim, né, Ronaldo? Tem algumas funções que independem do lugar, qualitativo. O atendimento não é tarefa, né? Se pegar call center, não é tarefa. Ou seja, durante um período você pode ter 100 ligações ou nenhuma que cai ali, né? É diferente de alguém que fala assim, como o Pedro falou, a contabilidade, cara, tem que gerar os relatórios, ou tem que, sei lá, isso é uma tarefa. Aí a entrega, você fala assim, cara, se ele está em casa ou está... assim, não dá para pegar o cara da logística e falar, você pode trabalhar em casa. Não dá, amigo. Qual é o papel do cara da logística? Ele tem que, sei lá, ou separar material, ou carregar, ele tem que estar lá. Tem algumas funções que é mais difícil, né? E aí eu acho que assim, o próprio funcionário entende, ele sabe, cara, não tem como trabalhar de casa, né? No caso do atendimento é mais complicado por isso, porque assim, cara, vai cair ligação. Que hora? Não sei. Tem que estar aqui na frente da tela aguardando, porque pode entrar 200 ligações e eu tenho que atender, porque eu sou medido por isso, né? Então, tem algumas funções que realmente, se não tiver, como o Pedro falou, um ambiente adequado, sei lá, separado, eu posso isolar um pouquinho do barulho. E o que você falou de trabalhar em casa sobre ser interrompido é verdade, isso realmente é uma verdade. A questão que eu quero dizer sobre produtividade é o seguinte: se a empresa te dá uma demanda e você entrega, às vezes você vai sofrer mais do que os demais para entregar. Exatamente por isso que você não tem um ambiente mais adequado, porque no teu ambiente você tem mais interrupções, mas entregou, cara, entregou. Entregou dentro da expectativa, né, colocada, entregou. Se você for lá do Himalaia, ou sei lá, né, do Atacama, ou de casa, cara, entregou. Então, o que eu quero dizer sobre ser mais ou menos produtivo é isso. Não algumas funções realmente é complicado, porque não é uma questão de produtividade, é uma demanda ongoing, né? Assim, cara, você você dizer o seguinte, pô, tem alguém, a recepcionista, cara, não tem a produtividade, ó, vai receber ligação e vai atender gente físico, cara. Produtividade você atendeu todo mundo que apareceu durante o seu período de trabalho, que era de 8 horas, né?
Mas para parte das funções, o vendedor, cara, o vendedor, ele precisa estar no escritório para quê? Para fazer, sei lá, requisição de despesa lá? O vendedor tem que estar em cliente, né? Ou entrando em contato com o cliente, ou ligando, e preenchendo os sistemas da empresa, CRM, né? Blá, 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 enfim, alimentando informação. Tem que estar lá, talvez, para as reuniões de acompanhamento de vendas. Não existe, assim, não existe a necessidade desse cara estar no escritório 8 horas por dia. Eu vou contar aqui uma história para vocês, porque eu fui almoçar com um ex-diretor da nossa madaça empresa ali, a Samsung. O cara é diretor sênior América Latina, 15 anos de Samsung. E, cara, o coreano chegou para ele e falou assim, pelo que nós pagamos a você, nós esperamos que você esteja aqui todo dia antes das 8 e não saia daqui antes das 8 da noite. Isso é um diretor. Tipo, Jesus Cristo, o que isso tem a ver com que o cara tá entregando o resultado dele? Tá crescendo. Tá. Mas culturalmente, aquele cara que era o par dele, ou o som, vai falar, cara, você tem que estar aqui. Você é um diretor. Você não pode não estar aqui. E não é estar aqui no teu horário. O que a gente espera de você é que você fique no mínimo 12 horas aqui. Aqui. Isso é um ambiente insalubre, né, cara? São fatores culturais, entra a questão da cultura, né? E aí já não mede mais a questão de se é produtivo ou não, se entrega ou não. E isso existe em uma série de empresas. Tem né? Assim, não é falando o exemplo do coreano, mas sei lá, como você falou, tem empresas que o dono criou, a empresa cresceu daquele jeito e ele não consegue enxergar. Ele fala, não, é isso mesmo. Então. É o que eu falei, independente. A gente tem uma tendência a acreditar que mesmo pequenas e médias empresas, quando elas são de tecnologia, é muito mais flexível esse negócio, né? Não necessariamente, né? Contei para vocês que eu tenho um relacionamento aí com uma empresa pequenininha de software que tem 3 programadores. E o líder dela é uma pessoa de 65 anos, programador há 50, conhece muito. Ele não abre mão dos 3 programadores estarem ali todo dia no escritório, porque a experiência dele na pandemia foi péssima, ele falou. Eu perdi a mão. Ele falou, e mesmo quando eles estão aqui, de vez em quando eles começam a fazer coisas que não estavam no script, aí eu tenho que ir lá olhar e corrigir. Obviamente, pequenas empresas, na maioria, fica de dono e, de novo, o cara quer realmente que o cara tá ali, para ele saber, para dar uma espremidinha maior, né? Então, assim, pequenas e médias empresas é muito mais complexo flexibilizar, mas tem umas, né? Tem umas, principalmente tecnologia. O Pedro tem uma boa experiência aí, já em 2 projetos que ele está navegando, empresa de cloud, e ele, o time dele, a maioria das pessoas estavam remotos, mas a última empresa que ele estava, eu gostaria até de ouvir ele, o cara estava chamando todo mundo de volta, não estava, Pedro? Existia dificuldade de ter controle sobre o trabalho, né? Porque eram tarefas em outros lugares, mas uma coisa é ele mandar, outra coisa é esse tipo de profissional aceitar, né? Então ele teve que recuar, porque a grande maioria falou, então, se eu tiver que ir, eu não vou, ou seja, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Eu estou num mercado de cloud, é um mercado que tem uma demanda hoje bem intensa, né? Então, profissionais de fácil recolocação, né? Então, e aí eu vou falar até de um ponto, né? Eu, por exemplo, lá tinha uma vez por semana a reunião semanal, né? Eu acho que é muito interessante para você entender a temperatura do time, entender os problemas, ter uma forma de discutir mais intensamente as coisas, que está cara a cara, olho no olho, está vendo se o cara está prestando atenção, se não está no celular, está fazendo outra coisa. Então você consegue ter mais proveito, né? Mas mesmo assim era uma dificuldade. E aí entra questões de custo, né? Porque sair de casa, na Alphaville, você tem que
ter a gasolina, tem pedágio, o lugar era caro, tinha alimentação, e lá não pagava estacionamento, tinha estacionamento. Era em média R$ 150 para o cara estar na empresa. Então, se você não colocar um salário adequado que sustente essas coisas, você tem que ter problema, né? É isso aí. E é lógico que o remoto faz com que você consiga pegar profissionais de outras cidades, que talvez não estejam em São Paulo, os outros centros. Você pode pegar profissionais que não necessariamente estão dentro desse bolinho, que é mais difícil, é mais caro, né? Então, facilita. Então, muitas coisas, né, tem que colocar. Tem cara que é um bom profissional, que não abre mão da qualidade de vida, não vai. Então, muita coisa tem que ser ponderada, né? E aí vai entrar para o ponto que a gente começou. A gente deveria focar na entrega e não no controle. E aí você conseguir, de alguma forma, de tempos em tempos, tentar ter o time próximo para poder tirar essas temperaturas, de você verificar se a cultura da empresa está sendo seguida, se a qualidade do serviço está sendo entregue, e você tentar treinar e qualificar melhor. Eu acho que as empresas acabam cometendo alguns exageros nessa questão da cultura. Aí eu também acho, pô, o cara faz festa junina online, sei lá, sabe? Comemorar a festa de aniversário pelo Zoom, é um negócio surreal, né? Bizarro. Eu acho que assim, uma coisa é falar assim, cara, tem que vir para o escritório, sei lá, uma vez a cada 3 semanas, para a gente falar sobre qual é a visão da empresa para os próximos 5 anos, o que a gente, né, imagina de capacitação de pessoas, o que a gente está buscando de novas habilidades, que áreas estão crescendo na empresa, que áreas a gente está precisando revisar. Eu acho que tem muito isso. Mas existe, acho, uma questão cultural muito forte e também muita gente. E quando o cara trabalha em casa, essa questão do trânsito, como o Pedro falou, não é nem só o custo, o tempo. Cara, o cara vai levar, em São Paulo, fácil, o cara levar 2 horas se deslocando para qualquer lugar é fácil. Para voltar, fácil. E aí, existe também a questão inversa. Às vezes esse cara em casa, ele consegue produzir exatamente porque está sozinho. Ele vai para o escritório, tem a outra situação que o Pedro citou. Cara, esse cara é interrompido a cada 5 minutos, as pessoas perguntam, e aí, como é que estão as coisas? Vamos tomar um café? Putz, você viu? Isso, né, é comum. Eu vi um relatório do ano passado, foi feito nos 4 continentes mais fortes na Europa. No Reino Unido, o relatório concluiu que as pessoas produzem no máximo de tempo útil no dia, o cara está 8 horas no escritório, são 2h30 de produção mesmo. O resto, o cara acessa o WhatsApp, alguém da família liga, ele vê e-mail, e aí e-mail, não é e-mail da empresa, porque ele não fica 6 horas vendo e-mail da empresa, ele vê e-mail dele, ele vai no cafezinho 5 vezes por dia, né? Ou seja, ele está no ambiente de trabalho, mas o tempo de produção dele é 2h30. Nos ambientes mais produtivos é 3h30, assim, tipo, cara, esses caras aí são, muito produtivos. Então, existe também essa questão, ninguém quer admitir, né? Não, o cara tá aqui, ele tá trabalhando. Quem disse? Né? Ele tá aqui, beleza, né? Aí fala assim, pô, mas o cara vai monitorar passo a passo. Tá, cara, isso não pode, é contra a lei, tem uma, né? E aí tem outra coisa, tá bom. Você fala assim, ó, eu vou monitorar. Pô, esse cara, eu vi ele aqui no escritório e ele só trabalhou 3 horas. Mas eu pago 8. Tá, mas ele tinha atividade mesmo para mais de 3 horas? Essa é outra pergunta. Uma coisa é você falar assim, amigão, olha só, o cara que separa a peça no estoque, né, via de regra, ou seja, o cara que faz controle de qualidade na fábrica, esse cara é assim, a demanda da esteira, né? Esse cara vai pegando a amostra lá, ou seja, ele tem trabalho pro dia inteiro, porque a fábrica roda, sei lá, 24/7. Mas tem função que eu falo assim, cara, esse cara teria trabalho
E se o cara trabalha por 8 horas por dia, tem algo errado. Geralmente ele tem mais, né? Deveria distribuir o trabalho para mais gente, porque ele não é máquina. Uma hora o cara vai começar a errar, porque, né, encheu o saco. Então, ninguém fala. Isso é a parte que ninguém discute também. Né, o cara fala assim, pô, mas o cara, eu tô vendo lá na casa dele, ele trabalha, sei lá, no máximo 2 horas e meia. Entendi, mas ele entregou o que você pediu para hoje? Então, quando eu discuto a produtividade, é isso. Tem funções que fica mais difícil de medir produtividade porque é um trabalho contínuo. Então, assim, cara, o cara que está na esteira da fábrica é a esteira rodando, sei lá, 6 horas, 8 horas por enquanto a esteira rodar, o cara tem que estar lá tracionando, porque tem outro ponto da esteira que alguém vai... Mas tem funções que não. Às vezes eu falo assim, pô, esse cara, ele enrola a parte do dia. Entendi. Mas era para ele fazer o quê? Tem trabalho para ele ficar todas as partes do dia fazendo? Será que se ele escolher do tipo assim, pô, já acabei minhas atividades, eu vou fazer algum curso interno e alguém vê, não vai criticar também? Fala, pô, o cara está estudando durante o trabalho? Não, sim, porque ele já cumpriu a função. Então essa é a parte também que ninguém fala, né? Porque dificilmente o trabalhador da informação ou da inteligência, esse cara tem efetivamente atividade para preencher 8 horas por dia. Vocês concordam? Eu concordo, mas aí cabe também ao gestor entender, né? Se eu tenho funcionário que está na contabilidade só para ficar bem simples e ele só tem atividades que demandam 2 horas o dia, eu vou tentar entender se eu consigo passar mais alguma coisa para ele, ou para aliviar alguém, ou para diminuir meu custo, né? Porque se o cara tem essa capacidade, ele é bom, e ele está fazendo uma atividade que está deixando ele ocioso, eu faria uma análise da carga para saber se está correto. Mas tem uma penalização que a gente tem que eu acho que tocar, já estamos aí em 30 minutos, mas que é importante, que é a parte cultural, né? E é verdade, né? O presencial, por isso que eu gosto do modelo híbrido, né? E eu acho que o Pedro falou, e eu, para mim, no mínimo 1 ou 2 dias a semana, tinha, mesmo com custo de 150 pau por dia, tinha que demandar que todo mundo estivesse lá por N motivos, mas a cultura da empresa é fundamental e ela vai se diluindo. O segundo ponto do pessoal da Amazon falou que a gente está perdendo o cara da Meta, a mesma coisa, a Microsoft, a mesma coisa, estamos perdendo o elo, né? E perde mesmo. Cada um está num lugar, você não tem mais o famoso walk the talk, ou seja, você não está vendo o seu chefe, ele não está falando, você não está vendo os exemplos e tal. E tem uma coisa que as pessoas falam, eu não concordo 100%, mas tem sim um efeito, que é quem trabalha remoto, a chance de progredir na carreira comparado ao presencial é menor. Ponto. O cara não está lá, ele não está no ambiente político, principalmente em corporação, ele não é visto, ele não tem os conchavos, ele não tem, sabe? Então, o cara que está muito remoto, ele é penalizado, não é 100%, vamos admitir, na carreira, porque ele não vai progredir como se tivesse todo mundo presencial. E às vezes não é porque ele é competente. Quantos caras nós vimos que era político, gente boa, bom comunicador, e ascendeu na carreira só por estar no ambiente, saber jogar o jogo. Se o cara tá fora, ele perdeu essa escada, entendeu? Então, cultura e essa parte de carreira também tem que ser considerado nessa discussão nossa aqui. Nisso eu concordo 100%. Se o cara não tá lá, as chances dele reduzem com relação a quem tá lá negociando, tá influenciando alguém, vendo quem influencia, tá se colocando à disposição para fazer alguma coisa, até para tomar o lugar do outro que tá remoto lá trabalhando. Falando, cara, isso aí... É o jogo corporativo. A gente jogou esse jogo há quantos anos da nossa carreira? E a gente viu muita gente atropelar a gente ou atropelar outras pessoas, porque isso é um jogo. O jogo corporativo é um jogo político, como em qualquer outro lugar.
Alguns com méritos sobressaem, outros sem méritos sobressaem, e é assim que funciona. Então, o trabalho remoto penaliza grandemente quem tem uma ambição de ascender em carreira, porque não tem como, né? Você concorda, Pedro? Concordo, porque aí vai muito da estratégia de cada um, né? E da estratégia da empresa, né? Então, com empresas que são voltadas para o remoto, eu acho que a decisão de escolher os principais executivos de carreira são mais difíceis, né? E aí eu acho que para você ter esse modelo, você tem que ter um método de conseguir entender a entrega do cara muito bom, né, cara? Das tarefas, conseguir mensurar, tem que ter aí, entra um grau de maturidade da empresa um pouco mais desenvolvido. Né? Muito para E cima. aí a gente começa, né? Eu também sou a favor do híbrido, mas a empresa então ela tem que entender, né, qual é o modelo de negócio dela, se ela consegue através de exemplos, através de controle, através de conseguir delegar, né, que é uma arte difícil, né, não só delegar, como saber cobrar aquilo que você fez de uma maneira eficiente. Né, e você conseguir separar o que pode ser mais, né, para o lado remoto e o mais para o lado físico. Né. E às vezes numa empresa é difícil, né, você chegar e falar, mesmo para um cara administrativo, e ele tem que não eu preciso estar na empresa, do que são coisas que tudo tem que ser mensurado, né? Tem que ter um tato, mas eu acho que com certeza para uma higiene mental você está 3 dias na empresa, 2 dias na empresa no mínimo, entre esses 3 e 2, e o resto em casa fazendo o modelo, eu acho que dá uma ajuda, né? Porque o cara que mora longe precisa se locomover, o cara perde muito tempo, e aí eu acho que ele está cansado para fazer o trabalho dele. E o cara que está em casa só também, às vezes, não consegue ter o convívio. Então, conseguir entender essa divisão ajuda. Eu acho que isso não muda. Essa questão do ambiente da empresa teria que mudar muito né? Não é a cultura, o formato como as empresas trabalham. A política interna, para quem quer carreira, ela é, né, fundamental. Às vezes a gente está falando aqui de programador que esse cara não está nem aí. Ele fala, cara, né, vamos eu trabalho de casa e eu quero ganhar meu salário e acabou. Se assim, não for essa empresa, não estou nem para a cultura dela, eu vou para outra empresa e acabou. Então tem que saber entender essas coisas, o que é uma arte, né? Porque se você não entender isso, você vai jogar o jogo errado. Né? Concordo. Depende muito da pessoa e da função, eu concordo. Mas é uma penalidade. Se a pessoa tem ambição e não tem a possibilidade num híbrido ou mesmo de estar lá na empresa, programador, puxa, eu quero ascender, quero um dia ser supervisor, quero ser um gerente, um diretor. Se ele só está remoto, infelizmente, se não tiver ninguém que está todo mundo remoto, ele está disputando igual. Se tiver alguém que vai e ele não pode, porque ele está em Portugal e o outro está aqui em Guarulhos, e o de Guarulhos vai, perdeu o Playboy, né? Se o cara for ambicioso. Eu acho que eu resumiria que o importante não é onde você trabalha, e sim como. Então, como você trabalha, perfeito. Isso que deve ser o principal ponto disso. Para a gente encerrar aqui, vocês acham que teria alguma forma das empresas criarem mecanismos de preparar as pessoas assim, cara, eu preciso desse cara, ele é bom e ele não quer trabalhar no escritório, sei lá, o cara, eu só consigo contratar, o cara só vai se for trabalhar em casa, mas vamos dizer assim, evitar essa questão da perda da cultura da empresa ou de conscientização desse cara sobre o que eu considero produtividade, quais são as minhas expectativas, como é que eu crio um envolvimento e engajamento desse cara com os mecanismos, processo da empresa, mesmo ele trabalhando em casa. Vocês acham que tem uma forma de fazer isso? Ou se tivesse, essas empresas grandes já teriam feito? Eu acho que, assim, tem uma adaptação que todo mundo está tentando fazer desde a pandemia, né?
A primeira resistência, eu acho que são dos superiores, dos líderes. Então, se a empresa focar que o líder tem que desenvolver essa habilidade de colocar metas, cobrar metas, acompanhar e assistir o colaborador remoto, eu acho que isso, independente da ferramenta que for ser utilizada, é o primeiro passo. O problema todo é que todo mundo fica remoto, o chefe às vezes fica ali martelando, reclamando, ele não foi preparado para ter essa evolução, vamos chamar de evolução, né? E aí sim, depende da função, que eu falei, call center ou cara de vendas, se você tem as metas bem definidas, todo mundo sabe o jogo, e você cobra o jogo como ele tem que ser jogado, eu acho que funciona. De novo, eu sou resistente a ser 100% remoto. Eu acho que penaliza muito a cultura, penaliza muito o relacionamento humano. O Pedro cita diversas vezes aí, ele tem mais esse embate semanal da leitura das pessoas, né? E por mais que você seja habilidoso, e o Pedro é o nosso guru aí, no vídeo às vezes você não consegue tirar tudo, a essência, né? Então o presencial de vez em quando é importante, não precisa ser toda hora, e tem funções que infelizmente tem que ser 100% presencial e ponto. Então, minha opinião sim, PC, eu acho que tem, e eu acho que está em evolução, muitas empresas estão aprendendo, mas a liderança tem que comandar, do topo para baixo, tem que falar, esse é o modelo, e treinar os líderes para não só aceitar, como comandar a mudança de forma, de novo, produtiva, porque senão fica a empresa comprometida, com certeza. Eu acho assim, o híbrido sem propósito é um caos, né? E na realidade, cada dia no escritório tem que ter um valor. Então, a gente tem que ter essa metodologia para cada um dos modelos que a gente vai colocar, né? E aí, a produtividade tem a ver com confiança, tem a ver com transformar, né, as tarefas, né, de forma para chegar num objetivo que seja entendível, todo mundo no mesmo barco. Então, eu acho que tem que ter. Dificilmente você vai ter o controle de tudo, tá? Mesmo no híbrido ou no trabalho, você tem desafios, né? Por isso que eu falei que você tem que saber entender as necessidades, passar elas, criar um engajamento. E aí, o híbrido ou presencial, cada um tem seus modelos, seus principais pontos de benefício, né? Então, eu acho que sim, o líder tem que saber lidar com essas coisas, saber motivar e criar diferenciais para continuar a empresa dele ser atrativa, né? Porque esse é o objetivo. Se a empresa dele não for atrativa, não importa o que for, não vai conseguir o melhor, né? E isso não é uma coisa que qualquer empresa consegue, né? Porque pessoas são muito complicadas. E isso é um exercício diário de muita luta para se criar toda essa cultura e todo esse modelo. Muito bom, muito bom. A discussão longa, mas um tema que rende, né? Porque ele continua em voga e vai continuar cada vez mais. Agora, mesmo com as demissões, quem prova o gostinho de trabalhar em casa fala, pô, não, acho que não é nem trabalhar em casa, é a questão de eu não vou pegar 2 horas de trânsito, no caso de São Paulo, para ir, 2 horas para voltar, né? Desgaste desnecessário, tempo perdido. Tema bom, obrigado pela discussão aqui, muito legal. Mais um episódio do Laboratório de Liderança. Discutimos hoje aqui a questão de trabalho de casa, presencial ou híbrido, como as empresas podem preparar as lideranças e também a força de trabalho para lidar com tudo isso sem ela perder talentos. Obrigado, meus amigos, pela discussão aqui rica e nos vemos aqui na próxima semana no mesmo bate-horário. Boa noite, obrigado, tchau, tchau. Um abraço.